Bom dia, turma! Hoje nós vamos aprender o que são grandezas diretamente e inversamente proporcional, o que é a regra de 3 e como aplicá-la. Primeiro, grandezas são unidades de medidas que a gente precisa identificar em cada problema, ok? Esse problema está lá no blog, tá? Então eu vou ler. Se você não estiver conseguindo visualizar muito bem o problema, pode olhar lá no blog que vai estar lá. Um automóvel está a 50 km por hora, né? O automóvel está a uma velocidade de 50 km por hora. Aí nós temos uma medida, uma grandeza. A primeira grandeza é a velocidade. A velocidade de 50 km por hora. E ele percorre 250 quilômetros. Isso também é uma grandeza diferente, tá? 250 quilômetros é o comprimento. Então, nós temos outra grandeza, comprimento. A distância, né, que ele percorre. Beleza. Quantos quilômetros ele percorreria se a sua velocidade fosse 75 km por hora, ok? Essas são as grandezas, velocidade e comprimento, tá? Agora a gente precisa analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Como você vai fazer isso? Bom, você vai organizar a sua informação da seguinte forma. Com 50 km por hora, este automóvel percorre 250 km. Essa setinha é para indicar qual é a grandeza que está relacionada, ok? Um automóvel de 50 km por hora percorre 250 km, beleza. Agora vamos preencher aqui com as outras informações do problema, ó. Quantos quilômetros percorreria? Quantos quilômetros percorreria? Não foi dado a nova quilometragem. Se a sua velocidade fosse 75 quilômetros por hora. O problema tá dando isso aqui pra gente, ó. Ele deu uma condição, com 50 km por hora, ele percorre 250 km. Se a velocidade dele passar a ser 75 km por hora, quantos quilômetros ele percorrerá? Esse ponto de interrogação nós podemos trocar por x, porque é um valor desconhecido que a gente está tentando identificar. Beleza. Agora, professora, a senhora já mostrou aí que as grandezas são as unidades de medidas dadas no problema, a gente precisa identificar, beleza. Professora, e essas setinhas aí? Sempre a gente vai organizar dessa forma. Sempre ficará de um lado as medidas semelhantes, as grandezas iguais. Olha aqui, velocidade dada em quilômetro por hora, velocidade dada em quilômetro por hora. Obrigatoriamente, as grandezas precisam ficar assim, separadas. De um lado as mesmas grandezas e do outro as outras grandezas. Aqui a grandeza de comprimento dada por quilômetro. Aqui também, obrigatoriamente, tem que ser a grandeza dada por quilômetro, ok? Sempre tem que ser assim. As grandezas iguais, uma embaixo da outra. Ok. Agora, professora, e essa coisa de regra de 3? O que é regra de 3? É quando nós temos um problema onde ele te dá 3 informações e ele quer que você descubra uma quarta. Repare que ele deu aqui 3 informações e eu quero descobrir qual é essa quarta, tá? Então, é isso que a gente chama regra de 3, ok? Quando a gente precisa descobrir a quarta proporcional. Beleza. Agora, depois disso tudo, a gente ainda tem que verificar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional. Você vai analisar da seguinte forma: depois de arrumar tudo bonitinho com as setinhas, com as grandezas iguais uma em cima da outra, você vai analisar. Aqui, sempre pega pelo lado que não tem o x, que não tem a incógnita. Aqui, tá preenchido. Vamos analisar o que aconteceu com a velocidade. De 50, ele quer que passe para 75.
Ele quer que a velocidade aqui aumente ou diminua, ó. Era 50 e passou a ser 75. Ele quer que aumente a velocidade. Então, aqui desse lado, ele quer aumentar a velocidade. Bom, se aumentou a velocidade, o que é que vai acontecer com a distância que ele vai conseguir percorrer? Não temos, nós temos que pensar. Ela vai aumentar também ou ela vai diminuir? Pensa bem. Um carro, ele estava a 50 km por hora e conseguiu percorrer 250 km. Se você aumentar a velocidade desse carro, o que vai acontecer com a distância que ele vai percorrer? Ele vai aumentar também? Será maior também ou será que vai diminuir? Espero que você tenha percebido que vai aumentar também, né? Quanto mais rápido ele andar, maior será a distância que ele conseguirá atingir, né? Então, esse lado aqui vai aumentar também, obrigatoriamente, por mais que eu não saiba qual é o valor. Repare que de um lado aumenta e do outro lado aumenta também. Então, aqui a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais, porque se você aumenta de um lado, aumenta do outro também. Pode acontecer de quando você fizer essa análise de um lado aumentar e do outro diminuir. Isso pode acontecer. Se acontecer, a gente diz que é inversamente proporcional, tá? Então, é basicamente assim. Então, aqui nós sabemos que é diretamente proporcional. DP, diretamente proporcional, porque se de um lado aumentou, do outro lado aumenta também. Agora, o que a gente faz com isso? A gente usa aquela noção de proporção que a gente já aprendeu. A gente vai montar igualdade de razões para poder achar o valor da incógnita. Então, ó, vou apagar aqui em cima para você poder visualizar como você terminaria essa questão. 50 está em cima, 75 está embaixo. Essas setinhas equivalem ao sinal de igual. 250 está em cima, embaixo tem um ponto de interrogação. Eu não vou colocar o ponto de interrogação ali, eu vou usar um X, um Y, um Z. Por ela ser diretamente proporcional, eu pego as informações e coloco aqui exatamente na proporção que está ali. O que está em cima fica em cima, o que está embaixo fica embaixo. Se ela fosse inversamente proporcional, eu teria que pegar uma dessas razões e virar de cabeça para baixo. Por exemplo, se fosse inversamente, eu só teria que fazer o inverso de uma das frações, ó. Tá vendo? Ficaria assim se fosse inversamente proporcional. É só isso que muda. Mas não é, ela é diretamente, então vai ficar dessa forma. E aqui, gente, é o que vocês já aprenderam no outro bimestre. Multiplica cruzado e deixa o x sozinho. 50x é igual a 18.750, porque a multiplicação desse cara aqui vai dar isso. X é igual a 18.750 por 50, que é igual a 375 quilômetros, ok? Então, aqui a parte final, a gente usa a propriedade da proporção, multiplica cruzado e deixa o x sozinho, tá? Eu sei que é um conteúdo diferente, que vocês podem ficar um pouco confusos. Vejam desde o início novamente esse vídeo e tentem fazer os exercícios que tá lá no blog que vocês vão conseguir, ok? Boa aula!